Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Ramos e já quero te convidar a se inscrever em nosso canal. A partir deste vídeo vamos trabalhar gestão, mentoria e liderança cristã. Assunto relevantíssimo, tanto para a organização que nós podemos chamar de empresa, como para organizações que nós podemos chamar de igrejas ou do terceiro setor, que são as entidades filantrópicas. Muitas vezes no mundo corporativo assumimos que todos sabem exatamente o que é gestão. Mas será que é mesmo assim? Nós gostamos de definir gestão como atividade administrativa que visa atingir objetivos da companhia de maneira eficaz, valorizando o conhecimento e as habilidades das pessoas. Sendo assim, o gestor deve ter a capacidade de manter a sinergia entre o grupo, a estrutura e os recursos já existentes. Porém, pensando em esclarecer definitivamente o que é gestão, elencamos aqui alguns fatos históricos a respeito e quais os tipos de gestão que você pode adotar na sua organização. Algo bem didático, com propriedade de quem vive a perspectiva. Na análise gramatical, gestão e administração são tecnicamente a mesma coisa. E muitas vezes os dois termos são entendidos até como sinônimos, inclusive por profissionais, mas na prática, há algumas sutis diferenças que precisam ser analisadas. Vem comigo? Etimologicamente, administrar significa planejar algo, controlar, dirigir os recursos humanos, materiais e financeiros. Em sua concepção, o termo é mais voltado para o aspecto técnico, com foco no processo administrativo. Segundo o francês Jules Henri Fayol, fundador da teoria clássica de administração, o administrador é responsável por conduzir a organização, levando em consideração a alcançar os objetivos institucionais. Sendo assim, a administração é racional e visa atingir metas e propósitos. A gestão organizacional é o planejamento de todas as ações que contribuem para o pleno funcionamento de um sistema, o que resulta na efetivação das tarefas, metas ou objetivos gerais. Nada mais é do que a administração de que o negócio de empresas ou organização com o objetivo de alcançar metas e conquistar resultados positíveis e, por que não dizer, rentáveis. A função desse tipo de conceito de gestão tem como finalidade conduzir pessoas e processos de formas eficazes, promover melhorias, criar ambiente colaborativo, motivado, propício ao autodesenvolvimento inclusive e, consequentemente, a conquista dos tão sonhados resultados. Visto como modelo de trabalho, esse tipo de organização é orientada por uma política de valores da própria instituição, ou seja, regras internas, que influenciam todas as etapas dos processos nas diversas áreas. A humanidade é gestora faz muito tempo. Todo mundo sabe disso, ainda que o termo requer, se quer existisse, poderemos associá-lo à concepção tradicional de liderança. Foram técnicas rudimentares de gestão que permitiram que líderes construíssem cidades, impérios, erguessem obras monumentais, catedrais, castelos. O medo costumava ser a principal ferramenta utilizada por esses gestores, tal como os senhores dos escravos, que usavam a força para o trabalho, o seu poder para forçar seus trabalhos do subordinado, até que em meados do século XVIII, olha para você ver, o inglês Adam Smith e outros economistas começaram a estudar o aumento da produtividade por meio da divisão de trabalho. A partir daí, ele assume um caráter mais científico, focado no crescimento das organizações. Conceito como planejamento, controle de qualidade, custo de produção, estandartização já eram conhecidos pelos gestores antes mesmo do início do século XX. Ou seja, os primeiros passos para a gestão profissional datam de muito tempo. Na primeira metade do século XX, houve uma divisão entre os especialistas. O engenheiro norte-americano Frederick Taylor defendia a gestão científica, enquanto o economista alemão Mark Weber dava análise de ênfase aos aspectos administrativos, digamos assim. Na tese de Taylor, eram prioridades a medição e especificação das atividades e resultados. Naquele momento foram criados procedimentos para as tarefas, para que as tarefas fossem realizadas em bem menos tempo, inclusive com menor custo.
bem americano, né? Já a gestão administrativa voltava-se para a organização em vez do desempenho do trabalho. Defendia-se de uma organização hierárquica, com níveis superiores, médios e inferiores, e uma cadeia clara de controle e de comando. Os gestores do topo se encarregavam da estratégia e do planejamento, ao passo que os gestores de nível médio gerenciavam os supervisores, que eram os gestores de nível mais baixo. Esses, por sua vez, chefiavam os trabalhadores operacionais. Ou seja, todo mundo mandava em todo mundo e quase ninguém trabalha, que realmente executa o trabalho propriamente dito. Lá o final. No modelo de Weber, cada pessoa na organização seguia as ordens do seu superior direto. Durante esse período, alguns teóricos como Mary Parker, e Foley começavam a reconhecer a importância dos aspectos humanos na gestão, que começava a se humanizar. Lá pelo meio do século XX, começou-se a perceber que nem todo o conhecimento da gestão vinha dos cabeças que estavam no topo. E a partir daí, olha que revolução, uma nova ideia começou a ganhar terreno. Todas as pessoas das organizações começaram a contribuir muito mais para o sucesso se usasse a sua inteligência. Assim, ela foi se descentralizando. Além do fator inteligência crescente, poder dos sindicatos e as políticas promulgadas pelos governos democráticos obrigaram os gestores das empresas a se preocupar mais com o lado humano das organizações. Os princípios da ciência comportamental passavam a ser aplicados na gestão. Formas de conectar trabalhadores, os objetivos de uma empresa começaram a ser explorados. A gestão de pessoas ganhou um peso fundamental no sucesso de qualquer negócio. Expressões como cultura organizacional, gerenciamento de conflitos e muitas outras se tornaram centrais para a administração. Afinal, hoje, as pessoas são o principal ativo de uma organização. Agora que nós já abordamos os diversos conceitos e pensadores do universo da gestão, precisamos apresentar para vocês alguns tipos que podem ser aplicados em conjuntos para melhorar os resultados da sua organização, aumentar a produtividade e a análise dos dados e o controle das informações. Vamos entender um pouco de gestão de pessoas, brevemente, claro. Quando falamos em gestão de pessoas, temos que pensar em tudo que envolve os recursos humanos da organização, ou seja, as habilidades, métodos, políticas, técnicas e até as práticas adotadas para entender o comportamento e, inclusive, potencializar o desenvolvimento dos colaboradores da organização. Segundo Chiavenato, um dos pais da administração, a gestão de pessoas se inicia no processo de recrutamento, passando pela seleção e treinamento e, posteriormente, por recompensas e avaliação de desempenho. Atualmente, uma das formas mais eficazes de realizar a gestão de pessoas é utilizado pelo People Analytics, e que nada é mais do que uma coleta de análise de dados para entender os comportamentos no ambiente de trabalho e obter informações como o que torna as pessoas eficientes, felizes, eficazes, criativas, especialistas, líderes, seguidores, etc. Vamos para a gestão de processos. Na gestão de processos, você vai cuidar de tudo aquilo que é fundamental para o funcionamento institucional. O caminho que uma determinada atividade percorre dentro da empresa, ultrapassando as barreiras entre departamentos até que ela seja finalizada. Tudo isso porque é muito mais raro que as atividades sejam feitas apenas por uma única pessoa e até mesmo por uma única equipe. Dessa forma, quando todos os processos são bem mapeados, fica fácil aprimorar a produtividade, tornar o fluxo de trabalho menos burocrático e entender as necessidades de cada equipe. Gestão de tempo. Você pode controlar o tempo da sua equipe ou da instituição através até de uma planilha de horas trabalhadas ou de um timesheet automatizado, Com ele, você poderá controlar melhor a produtividade da sua equipe, entender qual tipo de demanda leva mais tempo para ser concluída ou até mesmo saber, por exemplo, quanto tempo foi gasto nas reuniões, as exaustivas reuniões. Além disso, isso vai melhorar a sua precificação dos serviços, análise do custo-rentabilidade, já que vai ficar claro quanto aquele projeto custou para você e quanto ele gerou de retorno. Gestão de projeto. Quando falamos em gestão de projetos, estamos pensando em tudo que gira em torno do desenvolvimento das atividades da organização,
Desses recursos, alocamos o tempo, custos, estratégias, riscos, acompanhar o cronograma, medir quantidade das entregas, cumprir prazos. Com uma gestão de processos eficiente, você vai conseguir controlar melhor os seus processos e o cronograma de projetos, minimizar os riscos, tomar decisões de forma mais ágil. Gestão à vista. A gestão à vista tem por princípio divulgar de maneira clara, sucinta, a todos os funcionários e colaboradores em um local de fácil visibilidade informações importantes sobre o atual desempenho da organização como um todo e de cada área, claro. Dessa forma, a sua gestão fica mais transparente. Em um momento de crise, todos podem colaborar na tomada de decisão, oferecendo seus insights. Isso pode aumentar a produtividade da equipe, motivar mais os colaboradores, além de aprimorar a atitude do líder. A cultura organizacional significa a junção de valores, crenças, normas e rituais adotados por uma organização. Uma boa gestão organizacional deve implantar uma cultura de práticas e valores e políticas que norteiam a empresa e devem ser seguidas por todos os seus colaboradores da organização. A cultura organizacional reúne um sistema de valores compartilhados que orientam as ações de toda a equipe. Todas as regras morais e éticas de conduta a seguir já estão pré-definidas, incluindo normas, valores e expectativas da organização. Sendo assim, existe aquela pergunta que não quer calar: como implementar uma cultura organizacional? Ufa! Para isso é necessário seguir alguns passos para que seja bem estabelecido e que não afete de forma negativa a sua organização. Como? Vamos lá? Primeiro, elaborar um documento sobre a cultura, realizar um diagnóstico prévio da empresa e estabelecer sua missão e os seus valores, onde está, o que ela deseja estar no futuro, designar os princípios que auxiliam na tomada de decisão, entre outras questões culturais. Este documento deve chegar à mão de todos os colaboradores, não sendo de forma imposta ou obrigatória, de preferência. Segundo, manter um alinhamento dos objetivos com os colaboradores. É necessário incentivar o funcionário a vestir a camisa da organização, seguir os mesmos objetivos sempre. Para isso, é importante um bom relacionamento entre as partes, como bastante diálogo, inclusive. Terceiro, deixar claras as regras rotineiras. O funcionário deve ter conhecimento de todos os objetivos e valores da instituição, inclusive padrões de comportamentos desejados pelo instituidor. Como, por exemplo, algumas organizações exigem traje social de seus funcionários, o chamado dress code, mas outras não. Porém, o colaborador deve ser bem orientado para que não faça errado. Quarto, seja exemplo. Um líder deve ser referência da equipe. A imagem dos gestores e diretores é de extrema importância e é necessário ser zelada. Quinto, atente-se às contradições e demissões, ou contratações e demissões. O setor de recursos humanos, o RH, deve estar inteiramente atualizado sobre a cultura organizacional da empresa e utilizá-lo como pauta. O que significa que em um processo seletivo, por exemplo, o gestor deve expor todas as questões ligadas a esse tema, demonstrar como isso é importante e fará a diferença na hora de contratar pessoas com o verdadeiro perfil da organização. Sexto, promova ações de aproximação da equipe para fortalecerem a implementação de cultura. Participar e incentivar a participação em comemorações e eventos pode fortalecer, sim. Assim, é possível a promoção de feedbacks contínuos, de maneira informal, sem constrangimentos de nenhuma das partes. Um clima mais amistoso, digamos. Sétimo, certifique-se dos resultados. Por fim, é necessário conferir se está tendo o chamado êxito na implementação, o que geralmente é medido pela satisfação e o maior engajamento dos colaboradores, o aumento da produtividade, além da retenção de talentos. Caríssimos e caríssimas, a gestão organizacional também é responsável por avaliar o desempenho dos funcionários, além de promover melhorias, benefícios e desenvolvimento contínuo para que os colaboradores, ou seja, para que os colaboradores com esses sejam profissionais produtivos e com focos nos resultados. Um dos erros mais executados pelas organizações no processo de desenvolvimento dos colaboradores é focar exclusivamente nos profissionais que desempenham digamos que têm um desempenho menor.
É importante que esses colaboradores recebam atenção especial, sim. Todavia, para que a organização seja competitiva e se destaque no mercado, é preciso que todos os profissionais e gestores vivenciem diariamente experiências de aprendizagem. Para isso, podem ser utilizadas estratégias como atuação em projetos multidisciplinares, promoção de palestras e oficinas conduzidas pelos próprios colaboradores, propiciar um ambiente de biblioteca virtual, incentivar a autonomia através de acompanhamento e futuros feedbacks, incentivar a criação de programas de mentoria, a criação de comunidade de prática online, bem como presenciais. O conceito de gestão é fundamental, pois é por meio da ferramenta de gestão que é possível analisar a postura condizente. Recrutamento e promoção de profissionais, ascensão interna dentro de uma organização é aquele processo de seleção de pessoas em busca de ocupar um posto de trabalho, no qual a preferência é dos trabalhadores já existentes dentro da companhia. Essa possibilidade de facilitar aos atuais colaboradores a opção de subir dentro da própria instituição reporta importantes benefícios tanto para a companhia como para os profissionais. Portanto, a promoção interna acrescenta diversas vantagens à empresa, como a maior motivação pessoal, estímulo na produtividade, melhor adequação e aceitação da cultura organizacional, crescente possibilidade de êxito, redução da rotatividade dos colaboradores, além da queda dos custos. Entretanto, a promoção interna, assim como as diversas ações dentro de uma organização, tem, claro, suas desvantagens. As principais adversidades desse tipo de ação são a estagnação, as circunstâncias da equipe não ser alterada com contratação a fim de ocupar cargos, priva outras pessoas com novas ideias, metodologias e perspectivas, o que pode impossibilitar a instituição de se destacar. B. Limitação de candidaturas, restrição dos perfis, o que limita a variedade dos talentos e as habilidades nas áreas. C. Ocupação da vaga. Ao subir o empregado ao novo posto, a empresa tem a necessidade de ocupar o cargo que se ocupava anteriormente, de modo que surge uma cadeia de vagas que pode desacelerar o processo de adaptação das equipes ao novo organograma. D. Risco de prejudicar o clima laboral se o processo onde são recrutados os internos não é extremamente rígido e com máxima transparência, pode surgir desavenças entre os colaboradores e críticas por falta de objetivos e justiça quanto à seleção dos candidatos que possivelmente será promovido. Assim, desenvolver um ambiente laboral negativo, resultado péssimo. Para que a promoção interna seja eficaz, é importante que seja realizada uma avaliação prévia do capital humano, ou seja, para conhecer quem é o candidato ideal para a nova candidatura, é necessário conhecer quais são as capacidades e o potencial dos atuais trabalhadores. É por esse motivo que as instituições devem contar com um programa de avaliação de desempenho, para que com ele descobrir as capacidades e comportamentos de cada empregado, a sua evolução, as suas habilidades, suas expectativas, suas fortalezas, de modo que os departamentos ou o departamento de recursos humanos saiba, em caso de vaga, quem são os potenciais trabalhadores mais adequados para ocupar o posto. Bom, te espero no próximo vídeo, vamos falar de um conceito mentoria. Obrigado, qualquer informação posterior está muito bem-vinda para você colocar aqui embaixo deste vídeo. Sempre é bom a partilha.